Olá, boa noite. Meu nome é Gabriele e nós somos do grupo do Psicodrama. Vamos falar um pouquinho sobre a história de vida de Jacob Levi Moreno, pai e precursor do psicodrama. Vou falar um pouquinho sobre o quadro cronológico da vida de Moreno, como ele é chamado. Ele vai nascer em Bucareste, na Romênia, em 1889, e ele é de origem judaica. Ele se muda para Viena ainda quando criança, onde viveu experiências e constituiu boa parte de sua teoria. Moreno vai ter uma intensa vida religiosa, e isso refletia em suas crenças. Por exemplo, na imagem ao lado, a brincadeira de ser Deus, ele empilha várias cadeiras e sobe em cima. E um anjo solicita que ele voasse. Moreno cai ao chão e quebra o braço. Então, ele vai se referir a esse momento como uma fonte de inspiração espontânea. E isso foi muito importante é, para a sua teoria. Ele gostava ainda de se reunir com os amigos, e a sua paixão pelo teatro vem desde a infância. A adolescência em Viena foi uma fase muito mística. Então, a importância do contexto histórico em que Moreno estava inserido faz toda a diferença no desenvolvimento de suas técnicas e teorias. Próximo. Moreno nasceu em 1889 e até os seus 11 anos surgiu a teoria do conhecimento por Beck. Teoria que expandiu outras reflexões e também reconheceu os dotes fenomenológicos da época. Vale lembrar também que a época teve grandes influências como a incerteza da física e o nascimento da psicanálise. Moreno tinha entre seus 13 e 16 anos, o primeiro homem a levar o teatro para a igreja e o circo, fez com que houvesse um rompimento entre o palco e o público, gerando a quarta parede e marcando seu primeiro êxito teatral. Também o método de persuasão por Joseph, que trabalhava em um hospital com pacientes tuberculosos e percebeu uma grande possibilidade terapêutica de trabalhar em grupo com esses pacientes, e esse método acabou sendo chamado de método de persuasão. Moreno, entre seus 18 e 24 anos, teve o método aluno-professor pela Montessori, que era uma psiquiatra que se dedicou para a pedagogia e fez projetos com crianças de bairros pobres, utilizando um método que a criança teria liberdade de movimento, estímulo à espontaneidade e também à criatividade. Também teve a primeira sessão psicodrama em 1911, onde Moreno fez a primeira encenação no palco, que tinha uma cadeira e uma coroa em cima, e ele chamou a plateia. Essa sessão foi produzida no Teatro Infantil em Viena e o cenário na época estava no pós-guerra. Moreno também cursa medicina, trabalha na clínica psiquiátrica e conhece Freud. Próximo. Moreno, entre seus 25 e 31 anos, fez a Revolução reunindo crianças. Essa revolução aconteceu na época de muitos conflitos mundiais, que acabou devastando a esperança dos seres humanos, e diante disso, o Moreno tinha uma intenção de recuperar a força perdida. Entre seus 31 e 36 anos, o Teatro da Espontaneidade e a criação do psicodrama, onde Moreno fez a primeira dramatização pública em Viena e logo após ele mesmo considera a data do marco do Teatro da Espontaneidade e da criação do psicodrama, dia 1º de abril. Também teve o teatro terapêutico em 1923, onde o desejo de Moreno era que o autor fosse espontâneo, sem decorar textos, e o objetivo era atingir a catarse. Ele também publicou o Testamento do Pai em 1923 e, com 36 anos, ele imigrou para os Estados Unidos. Quando Moreno tinha entre seus 38 e 41 anos, ocorreu a primeira psicodramática nos Estados Unidos e também os psicodramas públicos, que eram praticados no Carnegie Hall, e também teve psicodrama no Brasil com as técnicas parciais por Helena Antipoff em Belo Horizonte. Próximo. Moreno, entre seus 42 anos até os seus 48, teve a psicoterapia de grupo, onde ele expõe suas ideias sobre o dia 5 de junho, e a sociometria, onde Moreno publica seus estudos sobre, e também o teatro terapêutico, onde Moreno constrói o teatro terapêutico em Nova York quando a Guerra Civil Espanhola acaba de iniciar,
e na época ele também dirige uma revista e funda outra. É importante lembrar também que em 1939 acontecia a Segunda Guerra Mundial e também o Freud acaba falecendo. Entre seus 49 anos e 36 anos, a psicoterapia de grupo e psicodramas públicos. Moreno, entre seus 75 e 85 anos, era a época dos congressos de psicodrama e sociodrama. O primeiro foi em Paris, o segundo em Barcelona, o terceiro em Baden, o quarto em Buenos Aires e o quinto no Museu da Arte de São Paulo, onde Moreno não compareceu. E em 14 de maio, Moreno faleceu com 85 anos. O que é o psicodrama? É uma abordagem psicoterápica relativa a indivíduos ou a grupo de pessoas e visa a exploração da mente. É inspirado no teatro, através da dramatização, um método de desempenhar papéis. Na dramatização, há tanto instrumentos internos quanto externos, e é definida como ciência que explora a verdade pelos métodos dramáticos. Então, Moreno vai trazer a exposição do drama ao público. Próximo. O psicodrama é um método terapêutico que busca a verdade, as verdades internas, através da ação. E o psicodrama significa colocar a nossa psique em ação, em que drama em grego significa ação. Moreno é o criador do teatro espontâneo, do teste sociométrico, do psicodrama, do sociodrama e da psicoterapia de grupos, entre outros diversos trabalhos. Ele foi um psiquiatra revolucionário, tanto para o teatro quanto a psicoterapia. E Moreno vai criar a teoria do psicodrama na sua própria visão de indivíduo, sendo um ser em relação. O homem moreniano é um ser social. Boa noite, meu nome é Ana Laura. Antes de começar a minha fala, sobretudo é importante ressaltar que o teatro não é uma fonte de terapia, e o quanto Moreno apropriou-se dele de forma adequada para um uso terapêutico. Sua intenção era trabalhar assuntos sociais de forma que seus participantes encontrassem respostas para esses problemas sociais, além de colocar em prática a criatividade e o desenvolvimento crítico dos atuantes. Por meio da dramatização, Moreno mergulhava com seus clientes em processo rico de conhecimento, tudo de forma expressiva, trabalhando esse lado interativo do ser humano. Então, a intenção de Moreno era tratar de assuntos não tão desenvolvidos no contexto social para ter uma melhora na vida dos participantes e, consequentemente, melhorar o ambiente em que eles viviam. Próximo slide, por favor. Teoria socionômica. O indivíduo, quando nasce, é inserido em um conjunto de relações que é nomeado por Moreno de matrizes da identidade, constituído pela mãe, que é o primeiro ego auxiliar, que inicia o processo de socialização e integração com a cultura, e em seguida esse papel passa para seus outros parentes. Para Moreno, o sujeito necessita da relação social para sobreviver, classificando-o como indivíduo social. Para investigar essas relações, Moreno criou a socionômica, que nada mais é que o estudo das leis que regem o comportamento social. Assim temos a sociodinâmica, que é o método role-playing, que permite ser estudado a dinâmica das relações intrapessoais. É um jogo que permite o indivíduo a atuar diversos papéis, que desenvolve um lado espontâneo e criativo de quem participa. Ele pode ser aplicado em profissionais para o melhor desempenho. A sociometria utiliza do teste sociométrico, que quantifica as relações estudadas para conhecer suas estruturas e a rede de relação de um grupo, caracterizando e determinando a posição de cada um. As etapas dos testes são: a primeira, a escolha dos participantes. Ela deve ser consensual. A segunda, cada indivíduo deverá fazer suas escolhas dos participantes envolvidos no jogo, sendo elas
positivas, negativas e indiferente, e logo em seguida explicá-las. Terceiro, fazer o perceptual, que consiste em dizer como será escolhido por cada participante um dos elementos do grupo e o porquê da sua escolha. E a quarta, as escolhas serão lidas em grupos e montarão um sociograma, que é a síntese gráfica das escolhas de cada um. Com as escolhas evidenciadas, deverá ter um tempo para os participantes se confrontarem e argumentarem sobre as suas escolhas, gerando um debate e a resolução de problema em grupo. Próximo slide, por favor. A socioatria é a terapêutica das relações sociais. Seus métodos são o psicodrama, que é um tratamento do indivíduo e do grupo através da ação dramática, a psicoterapia de grupo, prioriza as relações interpessoais, o sociodrama, que é a terapia especial onde o protagonista é sempre o grupo e as pessoas estão reunidas quando mantêm um objetivo ou uma tarefa comum. Para concluir a minha fala, Moreno acreditava que com esses 3 métodos seria possível a cura social mais ampla. Boa noite. Meu nome é Ellen e eu vou falar um pouco da visão de Moreno sobre o homem como agente espontâneo. De acordo com Moreno, a espontaneidade, a criatividade e a sensibilidade são recursos inatos do ser humano. Porém, com o tempo, os fatores ambientais e sociais perturbam esses recursos. E sua ideia é basicamente recuperar esses fatores vitais do homem, renovando as relações afetivas e sobre a ação que ele tem com o meio. Então, em relação ao fator E, Moreno pensava que desde o nascimento da criança, em sua primeira cena na vida, ela já agiria como agente participante da vida social. Nisso, ele deu o nome de fator E, que é essa capacidade que a criança tem de nascer e já responder a uma situação adequadamente, ou seja, espontaneamente. O homem nasce com essa espontaneidade, mas ao longo do tempo deixa de ser, tanto por fatores ambientais, sociais, mas principalmente, como ele diz, pelo ambiente afetivo emocional, que é a matriz de identidade e átomo social, onde o grupo humano próximo estabelece com a criança e o sistema social, que é a rede sociométrica e social. Essa revolução criadora moreniana propõe a recuperação dessa criatividade e dessa espontaneidade. E a ideia em fazer isso é pelo rompimento dos padrões de comportamento já estereotipados que trazem uma automatização do ser humano, e também podemos chamar de conservas culturais. O ser humano privado de realizar suas iniciativas pessoais perde essa espontaneidade, que é justamente essa capacidade de nos adequarmos perante situações novas, dando uma resposta inovadora, ou melhor, transformadora de situações já pré-determinadas. Então, por isso a proposta é do homem se adequar e se ajustar a si mesmo, procurando mudar por meio da criatividade esses aspectos insatisfatórios que estão já configurados pelas suas relações afetivas e sociais. As conservas culturais vêm dos objetos materiais, do comportamento, dos usos e dos costumes que se mantêm iguais em uma certa cultura. Se o ser humano se bastar na criatividade do que já fez e só se conservasse isso, ele perderia essa espontaneidade. Então, como a criatividade é importante para a espontaneidade, o indivíduo deve usar essa conservação cultural apenas como a base da sua ação, mas não se limitar a isso. O fator TL vem da capacidade de distinguir objetos materiais e seres humanos. A criança já consegue fazer essa diferenciação e responde de forma adequada ao que se percebe. Como exemplo do livro, descreve um ser humano sorrindo para uma criança de 6 meses e ela sorri de volta correspondendo. Então, podemos dizer que é um fator inato e tem essa capacidade de desencadear respostas, mas não apenas pela percepção visual. Então, como está aí no slide, segundo Gonçalves, Poff e Almeida, 1988, Moreno definiu o TEL como a capacidade de se perceber de forma objetiva o que ocorre nas situações e o que se passa entre as pessoas.
Sendo assim, devemos saber que toda uma ação tem relação factual ou simbólica. Simbólica é pessoas reais ou imaginárias. Então, o fator tele influi pela comunicação a partir do que percebemos. Também a tele se refere como uma percepção interna de indivíduos, que pode ocorrer de forma mútua e podemos dizer que tem uma semelhança com a empatia e com o poder de compreender. Essa tele também pode ser observada por terceiros. A ausência ou o embotamento do fator tele se chama transferência. E esse mesmo é a patologia da tele, que é onde ocorrem os equívocos e os sofrimentos dos relacionamentos interpessoais. Então, a gente pode dizer que se a tele é uma percepção interna de duas pessoas, não necessariamente pode ser mais. Como um fator empático, a transferência e inibição desse fator. Então, se uma pessoa tem essa telesensibilidade e a realidade a outra não tem, ou seja, tem essa transferência, dá conflito porque ela não tem uma relação mútua entre os indivíduos. Porém, essa dificuldade, incapacidade da pessoa em fazer escolhas télicas em um grupo ou pessoa, não significa que ela é menos sensível que as outras. Só indica que naquele momento a percepção dela está alterada por outros fatores, ou também está de outro lado de um grupo cultural do indivíduo, e nisso não consegue situar-se. O psicodrama tem base em facilitar o predomínio dessas relações télicas sobre relações transferenciais. Assim, quando a comunicação flui, temos uma recuperação da criatividade e espontaneidade, nessas pessoas condições favoráveis e saudáveis na compreensão mútua. O encontro se diz no convite para a sensibilidade do próximo, ou seja, para uma experiência harmônica e inovadora. Em relação à terapeuta e cliente, não é necessário um encontro moreniano, mas é valorizada a percepção e a espontaneidade. Moreno descrevia a sua teoria encontro de forma poética, não havendo definições lógicas. E assim, a gente mais para frente vai mostrar o poema de Moreno, que foi recriado pelos autores Gonçalves, Wolff e Almeida, do livro, que preserva o pensamento moreniano. No finalzinho dos slides tem esse poema que é bem legal da gente ver. Sim, Moreno também acrescentou algo ao pensamento filosófico como a categoria do momento, onde a duração é alterada de um instante que transforma os indivíduos envolvidos. E a gente também precisa falar da importância do aqui e agora moreniano, onde o passado dos indivíduos não serve para nada em relação ao agora. E assim a abordagem dos interrelacionamentos devia ser investigada de acordo com o que acontece no presente só pelo agora. E só por esse agora que era possível compreender os conflitos, focando apenas no presente da forma que ocorre. As ligações profundas entre as pessoas, Moreno a chamou de conscientes, referindo aos desejos, vivências, fantasias incomuns a duas pessoas ou mais. A resistência interpessoal é uma resistência de reconhecer aspectos próprios, que se apresenta como uma resistência frente a outra pessoa. Então, vencida essa resistência, a ação psicodramática deixaria de superar esses conflitos. E na técnica de inversão de papéis, é basicamente tornar próximo ao indivíduo as profundidades interiores do outro, permitindo o inconsciente manifestar associadamente com o inconsciente do outro. Gente, boa noite. Meu nome é Vitória e vou falar um pouquinho sobre a teoria da ação de Moreno. A teoria da ação de Moreno ela vai explicar a importância da ação no valor terapêutico e como ela age no sujeito. É importante dizer que Moreno não definiu a ação em si, mas ele se dedicou a investigar o sentido da ação e o valor terapêutico dela, que estariam presentes na ação livre, espontânea do sujeito, tentando criar a melhor versão de si. Na ação espontânea, o sujeito ele procura pela sua autenticidade no desempenho do seu papel, podendo realizar transformações nos seus relacionamentos sociais. Moreno também criou uma filosofia chamada seimismo, em que nela o sujeito deve encontrar o verdadeiro valor do ser e agir. Ele usou como exemplo a transformação na vida de um escritor russo chamado Leon,
que tinha uma vida de conforto e fama, mas ele renunciou a esse estilo de vida para ser um camponês, seguindo o verdadeiro desejo dele. Agora, para a gente entender como funciona a sessão espontânea, a gente precisa entender que a ação ela possui alguns processos e estruturas, que seria o ato. Para explicar o ato, Moreno usou uma flor como exemplo. O ato ele está presente em nós, nas ideias e nos objetos, e ele possui 3 fatores, que é o locus, a matrix e o status nascente. O locus é onde acontece todo o processo, ele acontece no caule, ou seja, para a ação, o ato de flor, eu preciso do caule como base. A matrix é o núcleo de todo o processo, é onde precisa de um início para transformação e modificação, sendo o núcleo de tudo. E por fim, o status nascente é o tempo que ocorre todo esse acontecimento. Moreno, ele aplicou esses conceitos e ele transformou a zona, que seria o locus, que são os elementos atuantes para uma ação, o foco, que seria a matrix, que é o principal núcleo da zona, e o aquecimento, que seria o status nascente, que é a preparação para esse agir. A dramatização, como a gente vai ver um pouco melhor nas práticas psicodramáticas, é o processo em que o sujeito ele tem acesso aos seus conflitos, que antes estavam em estado inconsciente. Isso ocorre por meio do autoconhecimento e espontaneidade, por exemplo. Então, é proposto que o protagonista ele encontre papéis que ele vem evitando. Para iniciar essa sessão terapêutica, ocorrem etapas. Inicialmente, são etapas de proximidade entre os participantes, mas para iniciar essa sessão, é preciso que o aquecimento seja efetivo. Caso não seja, a sessão ela não se inicia. No aquecimento inespecífico, o protagonista é escolhido e ele inicia o aquecimento corporal e sensorial, como, por exemplo, a imaginação e as suas fantasias. No aquecimento específico, o protagonista ele se prepara para iniciar a dramatização e onde ocorre também a estruturação do cenário. Mas caso não aconteça essa afinação, a dramatização ela não se inicia. Então, é nesse processo que o sujeito ele dramatiza para desdramatizar. Então, é por meio desses papéis psicodramáticos que o sujeito ele consegue explicitar suas fantasias e emoções e refletir sobre isso, liberando assim a ansiedade. Então, é nesse processo que acontece a catarse de integração, que é o processo em que o sujeito ele desenvolve afetos e emoções que vão possibilitar a clareza intelectual e afetiva entre os participantes desse grupo terapêutico, que antes eram impedidos pelos papéis sociais, podendo assim abrir novas possibilidades de existência. E esse é o verdadeiro valor terapêutico do psicodrama. O termo catarse ele é uma versão ampliada, dita por Aristóteles, que era o efeito do drama no público, como nas tragédias gregas. Então, na psicologia, a catarse é essa liberação de emoção, sentimentos e tensões reprimidas. E na psicanálise, ela poderia ser vista como uma operação que traz à consciência memórias que antes eram recalcadas. Seria, então, trazer aquilo para fora que está reprimido dentro do sujeito. Então, na catarse em grupo, o que acontece é essa interação entre si e o grupo. E é nesse ponto que se inicia a terapia em grupo. Vou falar para vocês um pouco mais da formação da identidade. Moreno propõe que a identidade não deve ser confundida com a identificação. A matriz da identidade ela é o lugar de nascimento, é onde o bebê se reconhece, ele chama de placenta social. Esse espaço de reconhecimento do bebê é seu espaço virtual. E Moreno separa essa formação da identidade em 2 universos. O primeiro universo é dividido em 2 tempos, o período de identidade total, que é onde o bebê ele não faz diferenciação entre objeto e pessoa. Para ele só existe o presente, o momento, o aqui e agora, e todas as suas relações são de proximidades, ou seja, ele gosta de todo mundo. No segundo tempo, chamado de realidade total, é quando o bebê ele já começa a diferenciar as pessoas de objetos, ele já começa a sonhar e ter expectativas, e as relações já não são tão próximas assim. Nesse segundo universo, Moreno separou em 3 fases. A fase do duplo, que é a fase da indiferenciação, é onde o bebê ele depende de tudo e de alguma pessoa, por isso que ele chama essa fase de dublê.
E a fase do espelho é onde a criança ou ela concentra uma hora a atenção para si mesma e esquece do outro, ou ela concentra toda a sua atenção no outro e esquece de si mesma. E por fim, a fase da inversão, que é quando a criança ela começa a reconhecer o papel dos outros, mas só depois ele vai começar a construir o papel dele mesmo. E por fim, da formação da identidade, Moreno fala do átomo social, que é essa interação que a bebê, a criança tem com todo mundo. Ou seja, ele começa a reconhecer as relações entre mãe e filho, filho e pai, família, parentes, e é a partir desse átomo social que ele começa a sua construção dos papéis. Próximo. A teoria dos papéis. Para Moreno, o papel ele é assumido de acordo com o momento que a pessoa se apresenta. O papel é a forma de funcionamento que o indivíduo assume nesse momento. Exemplo, família, cada um assume o papel no seu trabalho, com seus amigos, em relacionamento. E a base da origem da personalidade para Moreno é o ego. É o ego que deriva os papéis. Ele vem lá daquelas 3 formações que eu falei no slide anterior. Então, você assume o seu papel de acordo com o ambiente que você está inserido. Moreno fala muito dos papéis psicossomáticos e sociais. Os psicossomáticos, eles dependem, da outra pessoa para a gente ter uma reação. Ou seja, a partir da reação do outro, a gente se sente de uma tal maneira e a gente assume um papel de acordo com aquilo. Ou a gente fica triste e tem uma reação de tristeza, ou a gente fica feliz e tem uma reação de felicidade. E os papéis sociais foi o que eu falei agora. Uma hora a gente tem um papel no trabalho, outra hora tem um papel em casa, com amigos e etc. E o papel no psicodrama? O papel no psicodrama é o teatro terapêutico, ou seja, na terapia, o terapeuta ele vai sugerir para o paciente, para o cliente, assumir um determinado papel, ou seja, ele vai fazer uma encenação. E dessa maneira, o cliente ele começa a ter insights a partir desse papel assumido. Agora eu vou falar sobre um caso para vocês entenderem melhor. Próximo. Esse caso que a gente trouxe para vocês, ele fala sobre a relação entre a menina e o seu pai. Os dois eles não tinham uma relação de afetividade. E o terapeuta propôs ela assumir o papel de pai e o terapeuta fazer o papel de filha. E ele percebeu que ela tinha muito rancor, que ela não tinha vínculo com o pai dela e que ela sentia muita falta do pai. Aí o que ele sugeriu? Que depois dessa encenação de ter visto isso, ele sugeriu que o pai participasse da terapia. Porém, na terapia, ele percebeu que eles não tinham vínculo, eles não conversavam, então ele sugeriu para eles fazerem uma encenação, de serem um pai e uma filha diferente. E quando eles começaram a encenar o papel do pai chegando do trabalho, falando com a filha, teve uma hora que o terapeuta pediu para os dois se abraçarem. E ali eles se abraçaram, se emocionaram. E a partir daquele momento eles começaram a criação de um vínculo. Então é visto nesse vídeo como é importante o psicodrama, como é importante o assumir o papel, porque nesse ato de você assumir o papel, de fazer uma autointerpretação, você consegue esses insights, você consegue colocar os seus sentimentos para fora. Por isso que o teatro terapêutico é muito importante na nossa formação. Boa noite, eu sou a Kathleen e eu vou falar sobre a prática psicodramática. A prática psicodramática ela tem sua base em um tripé, e eles são contextos, instrumentos e etapas. O contexto ele é um encadeamento de vivências privadas e coletivas, e ele pode ser social, grupal ou dramático. O contexto social ele é a realidade social do como é, e ele consiste no tempo cronológico do relógio do espaço concreto. E o contexto grupal, ele é a realidade grupal do como é. E ele é pelo tempo cronológico, dentro de um intervalo estabelecido, combinado e pelo espaço concreto. E ele tem as suas situações definidas e objetivos específicos. O contexto dramático, ele é a dramática do como se. E ele é pelo tempo fenomenológico. E tudo ocorre no como se fosse do imaginário e da fantasia.
Através desse contexto, ocorre a catarse de integração, que é a principal forma de cura do psicodrama. Os instrumentos. É o meio pelo qual é executado o método e as técnicas psicodramáticas, e eles são constituídos por 5 instrumentos. O primeiro é o cenário, que é um espaço multidimensional e móvel que ocorre a ação. Ele não é constituído por muitos objetos, mas por decorações que favorecem a imaginação do protagonista. O protagonista é o personagem principal que emerge a ação dramática, que expressa os sentimentos comuns de todo o grupo. O diretor. O diretor ele é um terapeuta que coordena a sessão. E ele aponta a direção das cenas, promove o aquecimento e analisa a encenação. O ego auxiliar é o terapeuta que interage em cena com o protagonista. E ele pode ser ator, auxiliar do protagonista e observador social. O público. O público é o conjunto dos demais participantes da sessão. Etapas. As etapas elas podem ser divididas em 3. O aquecimento, a dramatização e o compartilhar. O aquecimento é o momento em que é escolhido o protagonista. E é através do aquecimento inespecífico que ele surge. E em seguida é feito o aquecimento específico para preparar o protagonista. A dramatização. Ela é o início da ação dramática do protagonista. E com a ajuda do ego auxiliar, ele começa a representar figuras do seu mundo. E essa é a fase que termina com a resolução do conflito encenado. O compartilhar, ou participação terapêutica do grupo. Nessa etapa, o grupo ele pode se expressar e fazer comentários a respeito da cena. Mas é importante que o diretor não facilite as críticas, pois não é justo com o protagonista que se expôs. Além dessas etapas, ainda pode ocorrer 2 etapas: a elaboração e o processamento. Agora eu vou falar um pouco sobre as técnicas. A primeira técnica que eu vou falar é a do jornal vivo. Na técnica do jornal vivo, o tema são manchetes de jornais diários. E ele é considerado o antecessor do sociodrama, pois ele permite que um grupo, em uma criação coletiva, ele vivencie o presente sociocultural da comunidade. Nessa técnica não existem protagonistas, e o propósito central da técnica é a catarse coletiva, onde o princípio é buscar o processo criador espontâneo. E a peça teatral ela é toda improvisada, assim ela tenta eliminar o dramaturgo e a peça escrita. A finalidade da técnica, ela consiste em estudo diagnóstico exploratório, que é através das situações existenciais, psicológicas e relacionais do grupo. O estudo dos acontecimentos para conclusões, que é a partir do ponto de vista psicossocial e institucional. E a busca de soluções dos problemas, que é através da catarse de integração grupal. Essa técnica ela tem como objetivo a compreensão da dinâmica e da patologia grupal e a explicação da rede afetiva emocional e as possibilidades de mudança. As etapas do teatro espontâneo, elas se assemelham às sessões de psicoterapia grupal e através dessa forma de teatro organizam-se as ideias e as práticas psicodramáticas. Essas etapas, elas se constituem em aquecimento, que é onde sobressai a gênese da ideia do grupo, que é onde o grupo escolhe qual manchete eles vão protagonizar. A dramatização e a criação, que é onde ocorre o auge da espontaneidade, da criatividade, e a produção final do inconsciente grupal, que é onde sobressai a busca da concepção dramática. O compartilhar, que é o momento de compartilhar as emoções levantadas e perceber a realidade de sua dinâmica em grupo, para que todos eles alcancem possíveis transformações. Os comentários é onde há um domínio da reflexão intelectual, buscando a elaboração do aquecimento com o grupo. E ele pode ser feito com todo o grupo ou individualmente. A resistência. O termo resistência para Moreno, ele significava a dificuldade de participação de todos para a realização da proposta. E elas poderiam ser a contradição na busca do tema comum, ou a dificuldade da própria personalidade do indivíduo, que acaba provocando impossibilidade ou lentidão na produção das ideias.
A técnica de aquecimento são de extrema importância para a superação dessa dificuldade. E é uma das regras básicas de tudo isso é o aquecimento adequado. Moreno tinha uma frase que ele dizia que para cada unidade criativa existe um momento que é mais favorável para a sua realização. Então ele acreditava no ato espontâneo. Para atingir o ato espontâneo, era necessário passar pelo status nascente e depois pelo pico de tensão. E a distância entre o status nascente e a produção do ato espontâneo dependia da personalidade do indivíduo, além de haver um tempo de maturação para que o ato fosse cada vez melhor. Além do jornal vivo, temos outras técnicas no psicodrama. E elas são a autoapresentação, que é onde o cliente ele se apresenta ao grupo falando sobre si e em seguida ele escolhe papéis para demonstrar o que pretende no momento. E ele pode contracenar com pessoas reais ou com membros do próprio grupo, inclusive o terapeuta. A apresentação do átomo social. Ele é uma técnica de autoapresentação também, e o cliente ele se apresenta ao grupo falando de si. Porém, é uma apresentação mais específica, por apresentar também pessoas que ele tem afetividade. E ele encena essas pessoas através do ponto de vista dele. Tem o solilóquio, que é a técnica verbal onde o cliente expressa sentimentos e pensamentos ocultos. Durante essa técnica, o terapeuta ele tende a direcionar e colaborar com a vivência da situação para tornar a situação mais clara. A interpolação de resistência, que é um procedimento técnico em que o cliente ele contraria as disposições conscientes e rígidas e através da mudança de papel do protagonista com os egos solicitado pelo diretor. Essa mudança ela permite que o protagonista ele tenha novas experiências e que ele entenda a sua capacidade de transformação através de suas próprias atitudes. A concretização, que ela trata de uma representação de emoções, conflitos ou doenças orgânicas, movimentos ou falas dramáticas. E elas são através de imagens ou cenas intencionais. A realidade suplementar é uma técnica que permite que o cliente ele viva cenas que não são reais verdadeiras. A finalidade é de fazer com que o cliente dramatize o não acontecido e conhecer o real significado da realidade através do processo psicoterápico. Agora nós vamos falar um pouco sobre o onirodrama. O onirodrama é uma das técnicas do psicodrama e ele tem a sua origem grega. Ioneiro significa sonho e ela consiste em reviver sonhos na ação dramática para que o sonho seja examinado. Todos os elementos de um sonho são do sonhador e elas desaparecem com o despertar. Portanto, toda ação ela é sujeita à determinação. E o contrário da dramatização, que apesar de serem criados pelo protagonista, os personagens são representados por egos auxiliares. Nessa dramatização, tem de extrema importância o instrumento do trabalho psicoterápico do devaneio, pois eles utilizam de linguagem de imagem. Qualquer sonho pode ser trabalhado pelo onirodrama, mas os mais importantes para o indivíduo são o pesadelo, os sonhos repetitivos e os sonhos focais. Como dramatizar o onirodrama? De início, o protagonista ele deve refazer todo o dia que antecedeu o sonho. Essa fase ela é denominada como pré-sonho. Ela revela elementos de uma dinâmica que posteriormente aparece no sonho. Nessa fase, nós usamos da técnica de solilóquio, que é a técnica onde o cliente expressa os sentimentos dos sonhos. E entrando no mundo dos sonhos, é importante a análise de todos os movimentos. E essa investigação ela é feita através da técnica de inversão de papéis. Aqui temos um poema recriado pelos autores, preservando o pensamento moreniano. E essas são as nossas referências. Obrigada.